Boa noite, iniciando a nossa live, só confirmando se tá tudo em ordem, Facebook já ao vivo, Insta também, desculpa aí o atraso para quem tava me esperando, mas para alguns ajustes técnicos, né, minha área é gastronomia, então às vezes a gente dá uns 2 minutinhos aí para organizar as coisinhas para entrar em operação, certo? Bom, espero que a semana de você tenha sido ótima, e que quem participou da última semana Voltando. Oi, gente, boa noite. Instagram ok, ao vivo. Começando a nossa live. Facebook, voltamos. Legal. Bom, espero que a live que a gente teve na semana passada, vocês tenham feito aí as suas anotações e tenham colocado em prática aí todo o material que nós discutimos. Por quê? O assunto que eu vou comentar hoje com vocês é uma continuidade daquilo que nós já estamos conversando todas as semanas sobre planejamento de negócios. Uma das coisas que me questionaram, e é isso que eu vou conversar com vocês hoje, Karen, dá um super trabalho, é bastante complexo quando a gente pensa em planejamento de um novo negócio, tá? E se no lugar de fazer o meu novo negócio, o meu novo café, eu trabalhar com uma franquia, tá? Então, o que eu vou conversar com vocês hoje faço a compra de uma franquia, né? Entro em operação com uma franquia de um negócio já existente, de uma marca que já está em operação, ou eu crio a minha própria marca? Qual as diferenças e os pontos positivos e os pontos negativos dessas duas operações, tá? Não tem certo e não tem errado. Tem a questão, o que se encaixa melhor para o seu negócio, para a localidade onde você está. E eu vou comentar isso um pouquinho com vocês, certo? Daí vocês conseguem colocar as duas formatações em prática para que vocês consigam verificar se na sua necessidade é melhor trabalhar com uma franquia ou abrir a sua própria marca. Bom, primeira coisa que eu vou comentar com vocês, por que vai escolher uma franquia? Qual um dos motivos que faz uma pessoa escolher uma franquia e não abrir a sua própria marca? A primeira finalidade de abrir uma franquia, eu parto do princípio que é a questão de ser mais cômodo para quem está entrando num negócio, para quem principalmente não conhece como funciona uma operação no serviço de alimentação. Por quê? É muito mais cômodo quando você trabalha em operação de uma franquia, quando você não conhece esse serviço num todo. A franquia, ela te dá alguns suportes, ela te dá alguns parâmetros para quando você é leigo no assunto, vamos dizer assim. Porque muitas pessoas que vão começar um negócio, e você, por exemplo, que tem um valor de investimento e não conhece o serviço de alimentação, pode ficar um pouco perdido. E a franquia, ela te dá esse suporte maior dentro dessa operação, tá? Então, o suporte, quando eu falo de suporte, é um suporte de treinamento, suporte de equipe. Ela também ajuda você a fazer aquele mapeamento da cidade onde você quer entrar em operação. Como eu já comentei com vocês na questão de planejamento do seu negócio, que existe a necessidade de um mapeamento, a franquia te ajuda a delimitar e fazer esse mapeamento de cidade, tá? A estrutura, um layout, a decoração, isso já está dentro de um processo de franqueamento. Então, assim, você não vai se preocupar quantas mesas, quantas cadeiras, a decoração, a estrutura, como que tem que ser a sua cozinha. Isso já vem dentro da estrutura da sua franquia, já como padrão. O cardápio já está elaborado, o cardápio já tem tanto o cardápio físico quanto o cardápio planejado de operação, fichas técnicas, o receituário para depois vir o treinamento. Então isso também já vem de dentro da franquia, você não vai se preocupar. A questão de suporte financeiro também.
valor de investimento, payback, o tempo de retorno que você vai ter dentro da sua franquia. E isso também eles vão te condicionar, eles vão fazer todo esse procedimento operacional para você. Também está dentro do pacote de trabalhar junto com uma franquia. Vantagens de trabalhar com uma franquia. Você já vai entrar no mercado em operação com uma marca conhecida ou uma marca consolidada, dependendo do que você trabalhar. Também, eles já vão ter em procedimento um trabalho de marketing. Então, esse marketing já existe em algum lugar, próximo ou não de você, mas já tem uma empresa de marketing, já tem marca, já tem logomarca, já tem coisas andando. Então, assim, não é uma marca nova que está entrando no mercado. Está entrando em operação naquela localidade, uma nova unidade daquela franquia. Então, essas são os porquês que nós trabalhamos e validamos de entrar dentro de uma franquia, tá? Não sei se daí de vocês está todo mundo conseguindo assistir, se está travando, se alguém não estiver conseguindo, por favor, me fala aí, pelo menos para mim está aparecendo que está tudo em ordem. Aqui a live não, para mim tá normal, ok? Bom, agora, falei para vocês os pontos positivos de trabalhar junto com uma franquia. Então, vou entrar nesse processo e vou trabalhar dentro de uma franquia. Quero ter uma franquia, ok. Então, esses são os pontos, os porquês de trabalhar com a franquia. Agora, Karen, eu quero ter a minha marca própria, eu quero criar o meu negócio do zero. Então, vamos fazer o planejamento de negócios? Vamos criar a sua empresa? Então, a gente vai, primeiramente, ter que fazer o seu planejamento de negócios, né? Você pode fazer algo novo, você pode modificar de acordo com a sua necessidade, você não vai pegar nada já implantado, você pode criar, você pode fazer o que você quiser dentro do seu negócio, porque é seu, é uma coisa que você pode estar criando de novidade na sua cidade, na sua localidade, tá? Você tem total liberdade de fazer o cardápio como você quer, fazer alterações quando necessário, de acordo com ajustes necessários em temporada, adaptações conforme o seu cliente pedir, porque o cardápio é seu. Você vai alinhar a sua loja de acordo com o público que você está atendendo, que você, de acordo com as características, preços, porcionamento. Então, você pode ajustar o seu cardápio de acordo com o cliente, de acordo com a expectativa ou o que ele está te pedindo também. Tá? Então, você tem essa flexibilidade de atendimento. Agora, pontos negativos de quando você tem o seu negócio. Você precisa saber se organizar, organizar em custos, em logística, na montagem do seu negócio, na estrutura física, em compras desde a questão da estrutura física, da construção, da abertura do seu negócio, compras do dia a dia, quem serão seus fornecedores, tudo aquilo que a gente já comentou sobre planejamento de negócios. Então, tudo está em sua responsabilidade. É diferente porque aí você não tem um suporte de consultoria de franquia para te dar esse norte, para te dar essa orientação que você precisa inicialmente, tá? Você não tem, então, uma das coisas que eu acho super importante é uma questão de consultoria e suporte para que você possa se amparar e ter alguém que tenha um know-how disso, tá? Isso é muito legal. E começar do zero a sua marca. Você precisa fazer um bom trabalho de marketing, você precisa mostrar que você chegou, mostrar o que é a sua marca, mostrar para que veio, para onde você quer chegar e para quem você quer atender. Então, tudo é do zero. Então, assim, você vai formatar, é seu, vai colocar a sua cara, legal. Mas, assim, é um trabalho que você vai ter que fazer muito mais árduo, porém tem as suas vantagens, tá? E daí eu vou comentar um pouquinho com vocês sobre essas questões das vantagens, também que não é ruim, é diferente. Eu parto do princípio que os dois mercados têm um ótimo aceite, os dois mercados têm valor, não é bom só um ou outro, não. Os dois mercados são muito legais.
Mas basta você sintonizar aí aonde é melhor para você, aonde você se encaixa melhor com as suas ideias e com o seu capital, tá bom? Bom, o que eu posso fazer então para saber qual é o caminho que eu devo tomar? Para você que está confuso, para você que não sabe para que lado que vai, tá? Primeiro, você pesquisa o que tem na sua cidade, nessa questão, por exemplo, café. Tá, quais são os cafés que tem na sua cidade? Quais são os cafés que tem na região que você pretende abrir? Tem, não tem? Que qualidade que é? Quem é que atende? Né? Fazer aquela pesquisa de campo, isso você vai fazer. Depois, o que as pessoas sentem falta ou o que elas acham falho dentro daquela região e que você pode atender com a sua nova empresa? Isso também é interessante você avaliar, tá? Avaliar também, importantíssimo, antes de começar qualquer operação de negócios, o quanto você tem para gastar, o quanto você vai investir. Isso é fundamental. Não adianta, sonhar é lindo, tá? A gente pode colocar no papel os nossos planos, mas vamos entrar em operação? Tá, eu tenho X. Eu preciso saber quanto eu posso gastar. Porque senão você não vai saber, não vai ter limites, você não consegue fazer seu planejamento. Você precisa ter exatamente delineado um parâmetro. Eu posso falar, olha, eu posso gastar de 12 a 15 mil. Eu posso gastar de 50 a 60 mil. É isso que eu consigo pagar. É isso que eu consigo investir. Pode ser uma margem, não precisa ser exato. Eu posso trabalhar com uma margem, mas eu tenho que ter um parâmetro para que onde eu vou para até trabalhar e saber em que margem você trabalha, em que tipo de cliente que você vai atender, ou se for uma franquia, qual é o porte de franquia que você consegue comprar com o valor que você vai ter, tá? Não são só empresas gigantes que são franqueadas. Já existem muitas empresas menores com valores baixos que conseguem ser franquias. Mas primeiramente, para você começar a pensar em que tipo de empresa que você vai abrir, quanto você tem de caixa é fundamental, tá? Outra coisa que você também precisa fazer, procure as opções de empresas que nós temos no mercado hoje que trabalham com empresas de franquias. Então, ela tem uma listagem de empresas que podem ser franqueadas para você verificar as documentações, verificar se ela se encaixa no perfil daquilo que você está querendo abrir ou dentro da cidade que você está pensando em abrir também, se enquadra realmente esse negócio lá, tá? Conheça as suas diretrizes, conheça os valores, conheça os ideais dessa empresa, conheça os custos. Então, assim, tem um roteiro, tem um resumo de cada uma das empresas que viram franquias dentro de empresas especializadas, tá? Não faça compra de franquia sem ter certeza que é uma empresa idônea, sem ter certeza daquilo que você está abrindo. Não é simplesmente porque é uma franquia que é um gasto certeiro. Não. Você, com certeza, já viu empresas de franquia fecharem as portas, não viu? Eu já vi. Porque algo errado aconteceu, por isso que essa franquia não foi para frente. Então, assim, a gente, apesar de ter todo um suporte como franqueado, mas você também precisa ter um conhecimento, precisa entender um pouco sobre esse planejamento de negócios para verificar se realmente essa franquia vale a pena dentro do seu negócio, tá? Desvantagens quando a gente fala de ter uma franquia. Você vai ficar literalmente amarrado. Por que quando eu falo amarrado? Porque você só pode fazer aquilo que a marca deixar, aquilo que ela pré-define para você. Por exemplo, tirar e pôr produtos de cardápio é a franquia que define, não é você. Você tem, por exemplo, eu coloquei um pão no cardápio da minha empresa, quando eu abri dessa franquia, tinha um pãozinho com batata. Era o meu carro-chefe na loja, vendia absurdo. Daí amanhã você recebe um comunicado que esse pãozinho de batata vai sair de linha.
Porque na maioria dos lugares não vendem, estratégia, enfim, não importa o porquê. Não vai ter mais o pãozinho de batata. Mas para a sua loja, esse pãozinho de batata era o mais vendido. Acabou, não vai ter mais. Se a franquia disse não tem mais esse produto, não tem e acabou, tá? É a franquia que define. Preços. Às vezes você tem um preço que está muito fora da sua região ou todos os outros lugares que vendem um produto similar é super mais caro que o seu e você poderia subir um pouquinho, mas a franquia não te permite porque existe um preço tabelado. Também é uma questão que você não pode mexer. Tamanho, porcionamento, isso também você não consegue mexer. É um padrão de franquia. Compra mínima que você tem que fazer compra da sede também. O seu estoque, ele é delimitado pela franquia, então você também precisa trabalhar dentro dos padrões. Às vezes o seu estoque não é compatível ao seu tamanho de venda, mas você tem que ter uma margem mínima de compra periódica com eles. Então, isso também tem problema. E uma das coisas que são mais pesadas, vamos dizer assim, na questão de franquia, é a questão de royalties que você tem que pagar para eles, uma porcentagem da venda, e também uma verba de marketing que normalmente as empresas cobram para todas as campanhas, para tudo que acontece dentro da operação, certo? Então, tudo isso você precisa ficar ligado aí, que são desvantagens, vamos dizer assim, que ocorre quando você resolve ser um franqueado. Agora, como que eu faço inicialmente para pensar se eu vou ser um franqueado, se eu vou abrir uma franquia ou se eu vou abrir a minha própria marca? Primeiramente, vamos ao nosso plano de negócios, tá? Como eu já falei com vocês, plano de negócios, como que deve fazer, dentro da sua operação de uma abertura de um café, por exemplo, tudo que você tem que levar em consideração. Se você não assistiu, eu falo para vocês assistirem as outras lives, que você vai entender bem tudo o que você precisa descrever para você conseguir fazer o seu plano de negócios. Colocar em pauta, então, duas opções, opções de café, para café próprio e a franquia, dentro do seu plano de negócio, para depois você alinhar e verificar no final o que é mais interessante para você. Utiliza, então, todas as anotações, todas as informações que você fez de conteúdo, das explicações e as respostas que você foi colocando para fazer o seu plano de negócios, seguindo todo aquele organograma, todas as dicas e os conteúdos que eu pedi para você pensar e avaliar do seu negócio, tá? Você tem que calcular o real, então se a marca é sua, o quanto que está dando de custo dessa marca, e as opções das franquias que você verificou, que você achava interessante, o quanto que está dando de custo, porque ela já te dá uma margem de custo real para você fazer a aquisição dessa franquia. Então, assim, plano de negócios elaborado, valor de investimento, se é o seu negócio ou se você vai comprar uma franquia. Daí você já começa a pensar aonde cabe o seu investimento. Procurar documentações específicas via Sebrae ou outras empresas que são idôneas e que trabalham com esse sistema de franquia também. Ela vai te ajudar a assimilar, entender um pouco mais sobre esse processo de franquia e os custos envolvidos dentro dela e todo esse processo logístico que é muito importante. Com o seu plano de negócios pronto, é mais fácil então você avaliar para que lado que você vai fazer, né? Se é a franquia ou se é a sua marca, onde vai ser mais coerente você investir. Então, lembrando que existem empresas especializadas em vendas de franquias e que elas mapeiam a área e as opções que você tem para avaliar se realmente essa verba que você tem se enquadra dentro da sua localização, ok? Então, assim, começa o suporte que eu falo para vocês de trabalhar com franquia, começa desde a hora que você começa a escolha de área onde você vai abrir, não é simplesmente escolher essa franquia. Por exemplo, vamos para vocês entenderem um pouquinho. Eu, Karen, tenho grana, né? Brincadeira, só um exemplo. Eu quero abrir um Starbucks na rua principal, para quem conhece Plano Limeira. Quero abrir na Doutor Trajano um Starbucks no centro de Limeira. Não importa o dinheiro eu tenho, mas eu vou conseguir?
Será? Será que o centro de Limeira tem capacidade para receber um Starbucks, um café diferenciado? Será que as pessoas que transitam naquela área ou que trabalham naquela área têm valor de investimento para gastar num café daquele porte? Isso é uma das coisas que a franquia vai avaliar. Com certeza, mesmo eu dizendo que eu tenho o valor para investir, eu não vou conseguir abrir um Starbucks no centro de Limeira. Entenderam? Então, assim, não é simplesmente ter dinheiro, é mapear se existe realmente clientes que usam aquele tipo de serviço, clientes potenciais dentro daquela área. Se não tiver os clientes potenciais no rastreamento da franquia, você também não vai conseguir abrir aquela unidade dentro daquela localidade. Por exemplo, McDonald's. Abre McDonald's em qualquer cidade, em qualquer região? Não. Como qualquer outra franquia. Então, ela sempre é mapeada se existe, a cidade existe porte, ou se aquela localidade existe porte, ou se já tem uma unidade naquela cidade, se realmente existe capacidade de atendimento para ter mais uma unidade, se não vai chocar com a outra. Então, tudo isso é validado. Mas também acontece que a franquia valida a região ou valida a cidade de uma certa característica que mesmo sendo consultores e sendo uma empresa qualificada, às vezes erroneamente. Porque nós vemos muitas vezes franquias abrirem, por exemplo, em shopping, que é renomado, que tem movimentação, mas que a franquia não consegue ir para frente, né? Até de serviço de alimentação. Mas tem alguns porquês. Às vezes é porque depois que ela abriu outras unidades do mesmo porte e acabou confundindo ou acabou atrapalhando a sua venda. Existe também, às vezes, que o produto específico daquela localidade não agrada o perfil daquela população, né? E tem coisas que é difícil a franquia validar se ela não conhece com muita propriedade aquela região, sabe? Assim, quando você pega uma região que é muito, vamos dizer, muito bairrista, por exemplo, aí é muito difícil, que trabalha mais com produtos locais, que todo mundo está acostumado a comer só coisas da cidade, que não está acostumado a comer coisas muito diferentes e que as pessoas não são abertas a novidades. Aí vem uma franquia de um negócio super louco, super doido, abre, até tem um movimento, aquele pico quando abre, daí as pessoas viram a novidade, acabou, volta pro arroz e feijão, sabe? Às vezes acontece. Então, por isso que o mapeamento, tanto quando a sua marca é própria, que você vai colocar um cardápio que realmente se adequa àquele público, ou a escolha da sua franquia, é muito importante você pensar bem aonde você está colocando. Você também avaliar se realmente a franquia que você está comprando se valida dentro da região que você vai colocar. Não é simplesmente ter dinheiro, tá bom? O que eu vou finalizar aqui conversando com vocês é a questão de dúvidas que as pessoas têm. Então, assim, expliquei os porquês, como se faz, explico tudo para vocês pensarem. Eu acho que nesse momento eu não tenho como dar a resposta, eu tenho como te dar questões para você elaborar suas respostas com exatidão dentro da sua realidade. Isso é o mais importante, tá? Porque é o seu negócio, é a sua região, é o seu dinheiro que está envolvido. Então, você precisa analisar coerentemente para verificar qual é a sua melhor operação. E se dentro de todas essas informações que eu passei para vocês, você tiver alguma dúvida específica, eu falo, me escreve, me manda lá e eu avalio aí junto com você como que você pode melhor trabalhar dentro dessa sua necessidade, tá? Se você descobre que o seu café, por exemplo, tem um potencial de virar franquia, existe a possibilidade? Existe. Você pode sim se organizar, se programar, se direcionar, você já tem um potencial
você já está bem estabelecido, você também pode virar uma franquia fazendo toda uma documentação. É burocrático, mas sim, existe a possibilidade de um dia a sua empresa virar uma franquia. E se você está com a sua empresa como franquia, mas não está feliz ou não se está enquadrando corretamente por todos os pontos negativos que eu comentei que existe, você sim pode deixar de ser um franqueado e tocar a sua empresa. Logicamente que existe um contrato, um tempo de permanência. Se você for sair antes, existem juros, enfim, né? É um contrato, é um casamento. Então, você precisa se organizar e para você poder sair dessa franquia. Mas você pode, sim, seguir com outro cardápio, com uma outra proposta e colocar um plano de negócios em operação da sua marca própria. Não tem problema nenhum, não se desespere, o mundo não acabou. O importante é você seguir. Se você conseguiu verificar qual é o seu problema, isso é o mais importante. Achou o seu problema, vamos trabalhar em cima dele para poder resolver, tá bom? Você pode achar mais seguro investir dentro de uma franquia? Sim. Pode ser mais seguro por todas as questões que eu já falei para você. De ter todo um mapeamento, de ter todo um amparo profissional já envolvido dentro dessa franquia. Mas também arque com esses custos, né? Então, você tem uma operação diferente, mas uma operação engessada. Cabe para você? Vai ser eficiente para você? Acha mais fácil porque você está começando? Pode ser. Mas lembre das questões que você não vai poder mexer, que não vai ser seu. O negócio é seu, o café é seu, a empresa é sua, mas tem coisas que mesmo você descontente, você não vai poder fazer nada. Você vai ter que tocar a operação, certo? Procura, se você vai para essa linha de franquias, procure cases, procure conhecer outras unidades abertas, conversa com empresários que abriram a franquia dentro especificamente daquela marca que você está pleiteando. Não vá no escuro, não vá de olho fechado, não é só porque essa franquia custa 50 mil, eu tenho 50 mil no bolso, compro. Não, pensa bem, avalia bem antes de você investir todo o seu dinheiro, tá? Algo certo, algo assertivo, para que você tenha um rendimento legal e que a sua empresa dê frutos, tá? Se você tiver uma ideia excelente, se você está fazendo o seu plano de negócios certinho e realmente você validou, eu quero ter a minha marca, vá em frente. Se você fizer o seu plano de negócios, se você trabalhar corretamente com todos os processos, calcular corretamente, verificar toda a logística e localização, tudo que eu já falei com vocês e mais um pouquinho que a gente vai falar ainda pela frente, segue, seja empreendedor. Faça como eu, coloque o seu negócio em prática, coloque os seus planos em ação e bons negócios, certo? Bom, todas as semanas eu estou aqui falando mais sobre plano de negócios com vocês, falando sobre o seu café, o seu negócio, o seu serviço de alimentação. Se vocês tiverem mais dúvidas, precisarem de mais informações ou algum conteúdo específico dentro dessa área de alimentação e que eu possa ajudá-lo informando e dando respostas para suas necessidades, é só mandar um recadinho aí, manda no direct e eu vou respondendo. E conforme as dúvidas de vocês também, que vão gerando os novos conteúdos e eu vou colocando os temas que eu converso com vocês e explico todas as semanas, certo? Bom, quem está em dúvida ainda? Tenho uma franquia ou abro a minha própria marca? Ouça de novo, assista de novo, coloca no papel e avalia. Você é a melhor pessoa em responder essa pergunta do seu negócio, tá bom? Bom, boa semana para vocês. Terça-feira eu tô aqui de volta às 8 horas da noite falando outros assuntos sobre plano de negócio, sobre o seu negócio, sobre o seu café. Espero ter contribuído um pouquinho mais com vocês essa semana. E para quem aí tá pensando em abrir o seu negócio, mãos à obra, trabalhem e coloquem em prática aí as ações para que a gente possa dar continuidade, certo? Boa semana para vocês, beijo e até terça-feira.